Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas estamos aqui. Bom dia, Laura. Bom dia, Kátia. E é isso, começamos. Bom dia, Aninha. Sejam todas bem-vindas. E aí, meninas? Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, Aninha. A Aninha que, quando eu entrei, já estava fazendo live hoje. Né? Muito bom, Aninha. Bom dia, Rogério, beleza? Como é que você tá? Rogério, que é o rapaz que apresentou o documentário pra gente. Rogério tem muito bom gosto. Trabalha com design de marcas, né, Rogério? É isso aí, muito bom. Luciana, bom dia. Bom dia. Pessoal, primeira coisa, quero agradecer vocês, o comprometimento nosso aqui sempre, né? São já 24 dias que estamos nos reunindo aqui e essa reunião, e essa nossa reunião, ela é sempre muito penosa por causa sempre muito penosa, né, para alguns por causa do horário. E acaba que é penosa para todos, né? Porque tem dias que a gente tá com mais preguiça, dias que a gente tá com menos preguiça. Então é o seguinte, o importante é a gente manter a constância, tá? O importante é a gente domar aí a nossa preguiça de estar aqui. Então, é o seguinte, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Quero pedir, a primeira coisa é, vão aqui, né, e enviem para as pessoas que estão online aí no seu Instagram. Envie para as pessoas que estão aí, que já estão acordadas, estão acordando, e que coloque aí para tocar a live enquanto a gente discute aqui sobre a ascensão do nazismo. A pessoa está tomando café, a pessoa está às vezes adquirindo, né, uma informação, cultura, muito melhor do que ficar ao vento aí na internet. Beleza? Bom dia, Nathalie. Bom dia, Lucas. Bom dia, Flávia. Sejam bem-vindos, tá? Muitas pessoas novas aqui e isso me dá muita alegria. Pessoal, hoje, né, o nosso assunto aqui, né? O que acontece? O nosso assunto aqui é sempre cronológico, dentro da perspectiva aí histórica, e hoje a gente chega para falar de nazismo. A gente chega para falar sobre a ascensão do Partido Nazista, a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha ao poder. E essa ascensão se torna muito fácil, né, de ser imaginada, muito fácil de ser, de qualquer modo, aí explicada. Por quê? Porque a gente tem um imaginário muito forte sobre o regime nazista, né? São diversos, são centenas de filmes, de documentários, de imagens, de vídeos da época, de discursos que abordam o tema do nazismo, e isso fica muito fácil para que a gente aborde esse tema e que a gente consiga imaginar aí, né, o tema da ascensão do nazismo. Bom dia, Marina. Já começamos aqui, cheguei o bom dia, bom dia, bom dia. Hoje um tema que você gosta muito, né? Marina aí é uma pessoa que sempre se interessou bastante pelos horrores do nazismo, muito mais do que eu. O que acontece? Bom dia, pai. Então, o que acontece? Hoje a gente parte exatamente dessa formação do imaginário aí. Tá? Se a gente parar para pensar, se a gente parar para refletir um pouco, o imaginário, né, a nossa imaginação sobre o nazismo é muito mais fácil de ser construída por causa desses filmes, desses livros, desses documentários, de toda essa produção
cultural que é feita em torno do nazismo. Muito mais fácil, por exemplo, de eu te dizer, pense em um campo de concentração nazista, você automaticamente tem uma imagem, mesmo que distante, de um campo de concentração. Agora, se eu te falar assim, pense em um gulag, né? Alguns vão ter algumas imagens, mas a maioria não vai conseguir formar essa imagem na cabeça, não vai conseguir trazer a mesma concretude que a gente tem quando a gente fala de nazismo. Por isso que é muito fácil a gente imaginar os horrores nazistas, por isso que é muito fácil a gente imaginar o cenário da guerra, né, dentro da perspectiva da ascensão do Partido Nacional Socialista da Alemanha. Pessoal, então, a gente começa exatamente, né, como a gente vem fazendo, pelo cenário internacional aí do pré-regime nazista, né? Pré-regime nazista. A gente tem, então, a construção desse caminho, desse percurso que vai levar a Alemanha até a um caminho de muito sofrimento, muita dor e muita lamúria, muitas lágrimas, né, até a chegada, então, até o fim, né, da queda de Hitler em 45. A gente tem um caminho longo, que é exatamente o caminho que começa exatamente no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Ainda na Convenção de Paris, percebam que para estudar esse momento a gente sempre volta, falando o quê? Das humilhações de guerra, das crises econômicas, falando das condições internas do país, falando também, né, das perspectivas socioculturais do país. Então a gente retorna para falar de Versalhes, para falar de 1919 e para falar do isolamento total no qual a Alemanha foi inserida, né? Se a gente pensar, então, a historiografia traz para a gente trechos maravilhosos aí dos discursos, e um que me chamou muito a atenção é exatamente um discurso do presidente americano, ainda no contexto, né, na esteira da Conferência de Paz de 1919, né, quando Woodrow Wilson ele vai de uma forma muito inteligente e de uma forma quase profética, né, aí sintetizar o que seria a Alemanha a partir daquele momento. Então ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte. Aqui ele comentando, né, sobre os prognósticos da Alemanha. Ele diz o seguinte: eles serão isolados e evitados como leprosos pelas próximas gerações. Alguém comenta aí para eu fixar, por favor, o tema da ascensão do nazismo, né? Para o pessoal que entrar saber do que estamos falando. Mas Woodrow Wilson ele vai dizer o seguinte: eles serão isolados e evitados como leprosos pelas próximas gerações, né? Woodrow Wilson, então, ele, de uma maneira, como eu disse, quase profética, ele vai sintetizar aí o futuro próximo da Alemanha, o futuro próximo, né, dessa República de Weimar, que no ano de 1919, ela portanto se reúne, né? Ela, portanto, se reúne na cidade de Weimar e tenta ali tecer, construir, escrever uma Constituição nova, escrever um novo rumo para o país. Então a gente tem essa perspectiva. Os alemães são vistos como leprosos pela Europa, eles são isolados completamente, eles são evitados pelas próximas gerações. Os alemães que, como vimos desde então do contexto da troca do chanceler na saída de Bismarck, tem um contexto de expansionismo muito forte que vai então aí juntamente com o revanchismo francês por conta da Guerra Franco-Prussiana e da anexação de Alsácia e Lorena, trazer um contexto extremamente bélico para a Europa, né? A gente tem, portanto, esse isolamento total que se alimenta com a queda do Segundo Reich. A gente tem esse isolamento, o Segundo Reich, que é exatamente o Império Alemão unificado. A gente tem esse isolamento e essa crise econômica, né, com o fracasso do Tratado de Locarno, né, com o fracasso do Tratado de Briar-Kellogg e com o fracasso da perspectiva de melhora econômica. Um balde de água fria foi jogado sobre
a Alemanha ali no contexto da crise de 1929, né? E você tem ainda o que pouco se fala, que é exatamente o fracasso de uma construção política trazida com essa Constituição extremamente social, essa Constituição extremamente que promete um estado de bem-estar social muito forte para esses alemães que sofrem de carestia. Então, quando você tem aí o fracasso político da Constituição de 1919, quando a gente tem o fracasso político, né, da Constituição de Weimar, a gente tem, unindo todos esses ingredientes, um vácuo no poder alemão. A gente tem um vácuo, né, no dentro, como o professor Guilherme nos ensinou muito bem na nossa live especial aqui. O homem alemão, o homem europeu, mas principalmente o homem alemão desse momento, ele vai ser carente de um dentro, ele vai ser carente de um centro, né? E esse centro ele vai ser preenchido por um totalitarismo messiânico, porque ele está desesperado, ele tem medo, ele passa fome, ele não tem dinheiro. Como a gente estudou desde lá da nossa série de lives, lá quando a gente falou de Revolução Francesa, os 3 fatores para uma revolução é o déficit demográfico, a crise econômica, né, e a falta de alimento. A gente tem, portanto, os 3 fatores aqui na Alemanha nazista. Uma crise que se dá e que se deu muito antes da crise de 29, uma crise de reconstrução, o país precisa nascer de novo. A infraestrutura alemã está em pedaços. As estradas, as indústrias, os prédios, as grandes cidades foram destruídas pelo contexto da Primeira Guerra. O povo alemão não tem para onde ir, não tem o que comer e não tem para quem se pedir ajuda. Por quê? Porque as potências europeias viraram as costas para ele. A única potência em construção nesse momento que vai ter algum diálogo vai ser exatamente a União Soviética, que é dominada, portanto, de um outro totalitarismo sanguinário. Então não tem para onde correr na Alemanha nesse momento. Não tem para onde ir na Alemanha nesse momento. E esse vácuo de poder ele é cada vez maior. Cada vez mais a crise toma conta. A crise econômica ela se faz presente. As pessoas passam fome. Cada vez mais você tem ali um distanciamento com a esperança. Cada vez mais você tem o desespero que toma conta. Cada vez mais você tem as propagandas políticas que apontam para os judeus. E aqui, ao contrário do que é ensinado, os judeus não eram vistos, primeiramente, como uma classe inferior. Não, eles eram vistos primeiro como uma classe, né? É interessante a gente pensar que o judaísmo ele pode ser tanto uma etnia quanto uma religião. E aqui tanto faz para os alemães desse momento, né? Então, os judeus nesse momento eles vão ser vistos primeiro como uma ameaça para esse povo que sofre, uma ameaça para esse povo que passa fome, uma ameaça à honra desse povo que é cobrado, tem seus juros cobrados de forma muito alta enquanto passa fome. E aqui não tem nenhuma defesa à lógica, nazista, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Aqui eu quero te dizer o seguinte, que Hitler, ele chega ao poder não apontando para os judeus e dizendo que eles são inferiores. Ele chega ao poder apontando para os judeus e dizendo, eles nos exploram. Eles cobram altas taxas de juros de nós. Nós devemos ter medo deles. Nós devemos temer o povo judeu, porque eles são poderosos, porque eles são ricos. Você percebe que há uma inversão nesse momento. E há uma inversão também quando eles chegam ao poder, porque ao chegar ao poder, a lógica se inverte. E chegando no poder, eles falam o seguinte, eles viram e apontam para os judeus e falam, agora nós estamos com o poder, vocês devem temer a gente, vocês devem ser vistos como uma classe inferior.
Mas o que é plantado no espírito e na alma do alemão é exatamente o medo. É exatamente o medo de não ter o que comer, o medo de não poder trabalhar. E depois, toda a dinâmica do nazismo é exatamente uma dinâmica não de superioridade, mas uma dinâmica de vingança. Uma dinâmica de vingança, uma dinâmica de que você precisa fazer com que eles paguem, porque se caso contrário, eles fariam com que nós pagássemos também. Tá? Essa perspectiva histórica de que o nazismo ele cresce baseado somente no antissemitismo puro e simples, somente na perspectiva de que é uma classe inferior, isso não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque as pessoas elas olham e percebem nos judeus que não há diferença senão religiosa. O homem alemão médio, ele não é mau, ele não é mau. Ele é manipulável. Ele é manipulável por uma ideologia. E a ideologia tem esse traço. O traço ideológico é exatamente isso. A característica da ideologia é exatamente essa. É fazer com que as pessoas acreditem que, fazendo mal, elas estão alcançando um bem maior. Que os fins justificam os meios. Isso é uma ideologia. O homem soviético, quando mata o seu irmão russo, ele o mata não porque ele o despreza, mas ele o mata visando um bem maior, que é o bem comum. E aí que tá, é a supressão do indivíduo, a supressão da individualidade, a supressão dos direitos e garantias individuais. Então ele mata não acreditando que ele está fazendo mal. Não, ele mata porque é necessário aquilo. Apesar de ele rejeitar a fazer aquilo, ele mata porque ele acredita que essas pessoas atrapalham a marcha da evolução. Essas pessoas atrapalham a marcha da evolução do partido, da evolução da sociedade, da evolução humana. Então essas pessoas que atrapalham a marcha, elas precisam ser eliminadas de modo que nós poderemos então evoluir aí sem qualquer impedimento. Esse é o contexto, né? Esse é o contexto, isso é ideologia. Não usem, portanto, a palavra ideologia como sinônimo de conjunto de características. Ah, a minha ideologia é tal. Não, o meu conjunto de características políticas é tal. Tá? Ideologia não é sinônimo de conjunto de características políticas. Ideologia é, portanto, uma doença que nasce das religiões políticas, do totalitarismo, que nasce desses partidos políticos que têm, portanto, aí o seu líder, né, supremo cultuado. Então a gente chega ao ano nesse vácuo de poder, nessa República de Weimar que nasce fracassada, né, desse fracasso dos tratados de Locarno, a queda do Segundo Reich, você tem, portanto, um isolamento total. Chegamos ao ano de 1920, o qual você vai ter acesa a chama de um debate interno muito forte na Alemanha, a chama de um debate que olha para fora, vê toda a mídia europeia apontando para a Alemanha como sendo o quê? Como sendo a causadora da guerra. Contudo, a Alemanha olha para si mesma, olha para o seu contexto interno e pensa: nós alemães não somos os culpados, mas sim os prussianos. Aquele povo, os prussianos, aquele povo que organizaram, unificaram e que tomaram para si o poder desse grande Estado germânico unificado. Então, nesse momento, você vai ter, né, ali o início da chama de um debate interno acerca da culpa da guerra, interno dentro, que vem de dentro da Alemanha, não de dentro da Europa, mas de dentro da própria Alemanha, né? Você vai ter, portanto, que o pensamento difundido de que a culpa pela guerra não era da Alemanha como um todo, mas ela era dos prussianos. E, portanto, você vai ter aí a Baviera, uma outra região como uma âncora, né, de uma vertente política antiprussiana, dentro de um contexto que vai se desencadear
num separatismo muito forte, uma política separatista muito forte. A Alemanha, nesse momento, ela vai não mais perceber ali, não vai mais querer a sua unificação. Ela vai se iniciar, portanto, um debate interno sobre a possibilidade da separação, de um separatismo, né? Queremos agora não mais ser vistos como éramos vistos antes. Queremos, portanto, excluir os prussianos, e nós, que não temos culpa da guerra, mas que estamos pagando por essa guerra, queremos que eles paguem como uma nação isolada. Então a gente tem na Baviera ali uma âncora do separatismo, que é um tema que é pouco debatido, mas que é muito importante para se entender as características internas da Alemanha desse momento. Um separatismo muito forte. Então você vai ter a volta o que eles queriam era a volta de uma organização política pré-unificação. Eles queriam a volta, por exemplo, de uma confederação germânica, aquela instituição que foi criada no contexto do Congresso de Viena lá em 1814, né? Percebam que o contexto alemão não é simples. Você tem crise econômica, crise política, uma política efervescente de um separatismo alemão agora, e além disso você vai ter na esteira militar um saudosismo muito forte pela monarquia, um saudosismo muito forte pelo Império Alemão. Por quê? Porque foi nesse Império Alemão que as cadeiras militares se tornaram muito mais do que um simples exército, né? Foi durante o segundo Reich alemão, a partir da unificação, que o exército, né, todo o militarismo alemão teve pesados investimentos e foi alçado aí a uma posição de prestígio na sociedade, coisa que não se tinha agora. Por quê? Porque exatamente Versalhes vai limitar o poder naval, limitar o poder militar aéreo aí, e vai reduzir o exército a 100 mil homens. Você tem na cabeça dessas pessoas, na cabeça dos quadros militares, que quando nós éramos uma monarquia, nós éramos muito mais privilegiados. Quando nós éramos uma monarquia, nós éramos muito mais respeitados. Então você tem um conjunto de características que, exatamente como a Marina está dizendo, é um cenário perfeito para um desastre. E o desastre virá, né? A gente então inicia aqui, depois de concluir aí o caos total que vai ser a Alemanha, né, nesse período, a gente tem, portanto, aqui o início do nosso eixo narrativo, que é exatamente o igual ao de ontem, né? O nosso eixo narrativo de ontem foi, em parte, né, da metade da frente da explicação, foi a biografia de Mussolini. Hoje não vai ser diferente. Metade aí da nossa conversa, o eixo narrativo vai ser também, portanto, a biografia de Hitler, de Adolf Hitler, tá? Adolf Hitler, portanto, que nasce, né, tem uma infância pouco marcante. Ele vai ser um garoto pouco expressivo, né, mas que possui uma característica muito forte, que é a inclinação para as artes. Quando criança ele apresentava essa inclinação artística, e até a sua adolescência ele vai portanto se inclinar para isso até profissionalmente, né? Ele quase que segue, portanto, aí a carreira artística, apesar de ser pouco o que a historiografia diz que ele era pouco talentoso, né? Mas ele vai ter essa inclinação para a arte muito forte, né? Quando jovem se destacava aí entre os outros, né? Não pelo intelecto, né? Mas por ser um jovem, entre aspas, virtuoso, porque não bebia, porque não fumava, porque não era boêmio, porque não era entregue aí a essas frugalidades. Então,
na infância, ele vai ter uma inclinação artística, né? Na juventude, ao entrar, portanto, para estudar na Universidade de Viena, ele vai ser considerado bastante virtuoso, né? Não bebia, não fumava, não era boêmio. Hitler, portanto, vai se encontrar de maneira... E aqui cabe um detalhe, cabe uma aspas, né? Cabe aí um asterisco, né? As pessoas confundem bons hábitos e maus hábitos. Por exemplo, fumar em excesso, beber em excesso. Isso é um mau hábito. E as pessoas confundem as pessoas que não praticam esses maus hábitos como virtuosos. Ah, Hitler era virtuoso porque não bebia. Hitler era virtuoso porque não fumava. Não, Hitler simplesmente não fumava. Hitler simplesmente não bebia. Virtude é algo que é muito maior do que não se ter maus hábitos, né? Uma pessoa, porque ela tem bons hábitos, ela não é uma pessoa virtuosa, tá? Isso é um assunto que cabe aí uma complexidade muito grande, mas só para a gente deixar claro, né, para não confundir aí, fazer uma confusão entre bons hábitos e maus hábitos, como uma pessoa ser virtuosa. Hitler, portanto, vai ter o início da sua carreira política ainda, né, nos tempos aí da Universidade de Viena, né, vai se envolver com as agremiações, vai se envolver aí com o contexto dessa efervescência política característica das universidades, principalmente da universidade, né, das universidades europeias aí, nesse contexto de virada do 19 para o 20. E aí você perceba o seguinte, né, que a mesma universidade que lança Adolf Hitler, ela vai também lançar Erich Wögling, né? Então, é uma questão basicamente de caráter e não, muitas vezes, uma questão de onde se vem e do que se estuda, né? Mais um ponto para a gente repensar. A gente tem, portanto, como eu disse, esse início da vida política ainda durante a universidade, com as agremiações, com essa participação política aí de forma lateral, adjacente durante o período da faculdade, até que Hitler ele vai se filiar a um partido político que foi criado aí quando você tem o fracasso da Primeira Guerra Mundial e a ascensão da República de Weimar. Você tem, portanto, nesse contexto republicano, como aconteceu no Brasil também, né, com o golpe republicano, você vai ter nesse momento aqui a efervescência e o crescimento de diversos partidos políticos, né? Hitler vai se familiarizar e vai se sentir em casa em um partido que não tinha muita projeção nesse momento, mas que era exatamente o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, né? Hitler vai se filiar, portanto, ao PT da Alemanha, ao Partido dos Trabalhadores da Alemanha. E nesse ponto, e aqui é exatamente isso, é o Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Esse era o nome do partido ao qual Hitler vai se filiar no ano de 1920. Hitler pega e começa a sua vida política dentro, de fato, agora já como um adulto e não como um estudante universitário, um jovem, ele vai começar a sua vida política nas cadeiras do Partido dos Trabalhadores, né? Advogando aí dentro desse contexto do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, né? Sempre em torno de críticas pesadas ao capitalismo, sempre em torno dessas críticas aos judeus, esse antissemitismo muito forte, né? O Partido dos Trabalhadores ele vai ter essa característica, né, de unir as pautas econômicas do marxismo com ali um antissemitismo muito forte. Mas se você for pensar a própria característica, o próprio Marx era uma pessoa extremamente preconceituosa quanto, por exemplo, a tolerância religiosa, né, e até a tolerância étnica de alguns outros pontos. O fato é que esse Partido dos Trabalhadores ele vai girar em torno das críticas ao capitalismo, a um nacionalismo doentio, né,
como forma aí de reanimar, como forma de dar aí o ânimo a essa sociedade, e além de tudo também há um forte antissemitismo, né? Um forte antissemitismo aí no contexto. Eram as pautas principais. Percebam que essas pautas, né? Essas pautas, elas são a semente exatamente do nazismo, né? Um forte viés coletivista, sem qualquer respeito aos direitos e garantias fundamentais, sem qualquer direito, sem qualquer respeito aí ao indivíduo. Sempre, sempre, sempre. Fascismo, nazismo, né? E também o comunismo. Você tem essas características que lhes são comuns, né? O olhar para a história, o olhar para aí um olhar sociológico e antropológico sempre coletivista, né? São totalitarismos coletivistas. E aqui, né, você percebe que o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, ao qual ele se filia em 1920, ele, portanto, não tem o objetivo de proteger as liberdades e as garantias individuais. Muito pelo contrário. Ele vai ter como objetivo principal guiar o povo. Guiar o povo. Isso se assemelha muito, por exemplo, com o Partido Fascista, com o Partido Bolchevique. Não é necessário, portanto, proteger os direitos fundamentais das pessoas. Não. Isso é pouco para os partidos coletivos. Isso é pouco para as ideologias coletivas. Isso é pouco para o totalitarismo. O totalitarismo, ele quer conduzir a sua vida. O Partido dos Trabalhadores nazista, ele quer conduzir a vida do alemão. E é nesse momento, portanto, que a gente tem aí o começo das confluências, o começo das características comuns desses regimes totalitaristas. Percebam que aqui você vai ter, portanto, dentro dessa carta de fundacional aí do Partido dos Trabalhadores, você vai ter um ponto que eu achei muito interessante, um ponto que é o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: percebam como é deturpada e doentio, onde não há indivíduo nesse modo de ver e no modo de analisar a sociedade, no modo de pensar a sociedade. Eles partem para a abstração e esquecem que todo e qualquer grupo é formado por indivíduos, né? A humanidade não existe. A humanidade, ela é um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos. Uma empresa não existe se não houver um conjunto de indivíduos. Uma civilização ela é um conjunto de indivíduos com características culturais parecidas, semelhantes. Então, só há, exatamente, Laura, só há uma massa. E essa massa, sempre, sempre, sempre os totalitarismos vão virar para essa massa e vão dizer que advogam em prol dessa massa, advogam em prol do povo. Então, olhem essa frase que está na Carta de Constituição do Partido dos Trabalhadores Nazistas, ao qual Hitler já advogava muito fortemente aí dentro. Ele vai dizer o seguinte: não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo senão aquele que possui sangue alemão. Consequentemente, nenhum judeu pode ser parte do povo. Vou ler de novo. Não pode ser cidadão senão aquele que faz parte do povo. Não pode fazer parte do povo senão aquele que possui sangue alemão. Consequentemente, nenhum judeu pode ser parte do povo. Então, o que você tem nessa Constituição, nessa raiz do Partido dos Trabalhadores nazista, é exatamente essa visão deturpada, né, do homem não como um indivíduo, mas do homem como uma massa sendo capaz de ser modelada, uma massa que é capaz de se fazer o que quiser, porque nós não falamos em nome do indivíduo, nós não queremos proteger a liberdade do indivíduo, nós falamos em nome de todos, dessa massa que é aí o proletário, dessa massa que é aí, né, o povo explorado alemão. Você perde a visão
da realidade, que é a visão indivíduo. Você sai na rua e o que você vê não é povo, o que você vê não é humanidade, o que você vê é um conjunto de dezenas, de centenas, de milhares, de milhões de indivíduos. Que a gente, para fins didáticos, coloca o nome de multidão, coloca o nome de povo, coloca o nome de tal. O povo está na rua, não. As pessoas estão na rua. E aqui, a partir desse momento, o partido ele começa a ganhar adeptos, né, muito na esteira desse totalitarismo messiânico que vem, né, dessas religiões políticas, como vai dizer Eric Fögling. E ele, em um momento, ele vai apresentar os 25 pontos, os 25 pontos que querem tutelar aí, portanto, a sociedade alemã. Os pontos pelos quais quer mudar a sociedade. As 25 propostas do partido, as 25 propostas do partido nazista, né, ainda aqui, Partido dos Trabalhadores da Alemanha, para que se funde uma nova sociedade alemã, né? Você vai ter forte influência, portanto, desses 25 pontos aí trazidos pelo Partido dos Trabalhadores Alemães, já com Hitler dentro do seu quadro, uma forte influência no campo marxista aí, né? Dentro do campo econômico, uma forte influência marxista. E por que eu digo isso? Exatamente porque em um desses 25 pontos você vai ter a presença do antissemitismo constante, né, esse medo do judeu, mas você tem também dentro dos pontos das vertentes políticas e econômicas, você vai ter, né, uma frase que é sintomática e que resume muito bem, né, aí uma vertente marxista. Percebam que a partir desse momento, a propaganda política, ela é constante. Como a gente falou, lá no contexto da Revolução Russa, quando os bolcheviques chegam ao poder em outubro de 1917, você tem, portanto, aí a incapacidade e a impossibilidade de se cancelar as eleições que eram previstas para novembro. Mas os bolcheviques, eles formulam uma carta, não sei se todos vão lembrar, mas eles formulam uma carta que é exatamente ali o tratado do povo explorado e não sei o quê. Ou seja, isso mexe com a emoção das pessoas. Isso mexe, né? As pessoas se sentem exploradas. Isso faz com que tenha uma função apelativa, né? Faz com que você tenha uma suspensão ali, uma suspensão da sua visão crítica. Então, os 25 pontos trazidos pelos Partido dos Trabalhadores Alemão, do Partido dos Trabalhadores Alemães, vai ser encarregado dessa emotividade, carregado dessa função apelativa, dessa função emotiva, né? E ele traz assim, abre aspas: não deve haver renda sem trabalho, pelo fim da abolição servil ao capital. Você percebe o seguinte, que as pessoas, em contexto de carestia, em contexto de crise econômica, em contexto de crise política, em contexto vendo o seu país ali sucumbir na esteira da década de 20 e da década de 30, ao ler que não deve haver renda sem trabalho pelo fim da servidão ao capital, você tem, portanto, ali frases que mexem com a emoção dessas pessoas, essas pessoas já fragilizadas por problemas reais. O que é renda sem trabalho, né? Traduzindo isso para bom português, pelo fim do aluguel, pelo fim das heranças e pelo fim dos juros. Essas três modalidades que são fundamentais e que são, né, ali o alicerce, o fundamento do capitalismo, principalmente os juros, como a gente conversou lá na crise de 29, os juros é o aluguel do dinheiro, né? Você tem, portanto, aí, com essa frase de não deve haver renda sem trabalho, você tem, portanto, aí uma semelhança muito forte, uma semelhança não, uma cópia fiel
ao que Karl Marx vai trazer no partido, né, no manifesto do Partido Comunista. E aqui eu separei exatamente na página 68. A página 68, ela traz o seguinte, né? Não, portanto, os 25 pontos eles trazem o seguinte: não deve haver renda sem trabalho, ou seja, pelo fim dos juros, pelo fim dos aluguéis e pelo fim das heranças. Agora percebam, na página 68 aqui da edição que eu tenho, que é da edição da Penguin, eles vão dizer o seguinte: ele vai esboçar toda ali a perspectiva marxista e ele vem e coloca assim: naturalmente, essas medidas serão diferentes nos diferentes países. As medidas, ou seja, essas medidas propostas por Karl Marx e Friedrich Engels aqui no Manifesto do Partido Comunista. Para os países mais desenvolvidos, no entanto, aplicar-se-ão de forma geral a expropriação das propriedades fundiárias, ou seja, né, terras improdutivas, e utilização das rendas da terra nas despesas do Estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é forte imposto progressivo. E o terceiro ponto é a supressão dos direitos de herança. A supressão dos direitos de herança é exatamente a supressão dessa renda sem trabalho. Quando você recebe uma herança, você a recebe porque um antecedente seu, um pai, um avô, ou alguém que te deixou como como te deixou como ali receptor desse testamento, né? Ele deixa para você, por quê? Porque ele trabalhou, e essa pessoa faz o que quer com o dinheiro. Aqui não. Para o Partido dos Trabalhadores da Alemanha e para o Manifesto do Partido Comunista, eles advogam por esse fim da herança, por esse fim da renda sem trabalho. E, em certo modo, pelo fim dos juros. Por quê? Os juros, você ofere renda pelo empréstimo do dinheiro, sem qualquer trabalho. Então você vê aqui a forte presença da economia marxista nesses 25 pontos trazidos pelo Partido dos Trabalhadores da Alemanha. De modo que o partido começa a ganhar musculatura, de modo que o partido começa a ganhar cada vez mais adeptos, de modo que internamente Hitler extremamente possuía realmente o dom da oratória, toma para si como sendo um porta-voz desse partido, toma para si a função de um porta-voz, de uma pessoa que inflama as multidões, uma multidão que se sente depressiva, que se sente fracassada, que se sente espoliada. Hitler traz, portanto, esse sentimento de unidade, ganha peso político, ganha estrutura, musculatura política, até o momento, em abril de 1920, em que você vai ter uma alteração no nome da agremiação, uma alteração na nomenclatura do Partido dos Trabalhadores. Não vai se chamar mais Partido dos Trabalhadores da Alemanha, né? Antes você tinha o Partido dos Trabalhadores da Alemanha e agora você tem, portanto, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Hitler, advogando internamente, vai trazer, então, como necessária essa mudança da nomenclatura. Vai trazer como necessária esse novo nome que sintetiza aí as ideias desse partido. Então você tem o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, né? E aqui é de extrema importância fazer uma análise da precisão etimológica, ou seja, da precisão das palavras ao você escolher um nome de algo. As coisas têm nome por quê? Porque elas sintetizam o conceito daquilo, né? Jamais você vai, por exemplo, criar um partido político, se você é um liberal, um conservador, você vai botar lá Partido Progressista Marxista. Ah, não, é só o nome.
O nome, portanto, ele sintetiza o conceito. O nome, portanto, ele sintetiza a raiz. O nome, portanto, ele sintetiza os objetivos. Partido Conservador, Partido Liberal, Partido dos Trabalhadores, Partido, sei lá, Democrata, Partido Republicano. O nome, ele sintetiza a raiz. O nome, ele sintetiza, portanto, os objetivos. Então você tem aí uma síntese do conceito. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Esse partido nazista, ele surge, portanto, embebido, embriagado, imerso pelas pautas econômicas marxistas. Pelas pautas econômicas marxistas. Hayek, portanto, no Caminho da Servidão, ele vai trazer, portanto, essa semelhança, essa raiz comum entre nazistas, comunistas e fascistas. O capítulo 12, portanto, do Caminho da Servidão é exatamente isso. As raízes comuns entre o comunismo e o nazismo. O nome do partido nazista é Partido Nacional. Nacional por quê? Porque não acreditava na exportação. Não acreditava na exportação da revolução. Objetivava, portanto, uma mudança de paradigmas. Não acreditava mais no modelo da economia de mercado. Hayek exatamente dá o caminho das pedras. Hayek é prêmio Nobel. Seu professor de história é o quê? Aquele seu professor comunista de escola é o quê? Hayek é prêmio Nobel. Então, percebam que há aí um viés deturpado e deturpante para se afastar. Tudo o que não presta se afasta do comunismo, se afasta do socialismo. Tudo que é bom, não. O voto feminino fomos nós. O homem chegou, o primeiro homem ao espaço fomos nós. Não sei o que. Mas e os 70 milhões de mortos? Não, isso aí foi um breve... Isso não é comunismo. Isso não foi isso que Marx disse. E o nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha? Não. Isso é coisa de terraplanista, quem fala que o nome significa alguma coisa. Você vai criar uma padaria e vai colocar o nome de Barbearia Pedro Antônio, mas eu vendo pães. Isso é uma imbecilidade, isso é virar para você e rir da sua cara. Rir da sua cara. O nome sintetiza o conceito. O nome sintetiza o conceito. Até que... Exatamente, ele vai dizer exatamente o que leva à ascensão do nazismo. Leiam o Caminho da Servidão. Leiam o Caminho da Servidão. Tá? Leiam o Caminho da Servidão. Parem de acreditar em mídia ninja, parem de acreditar nessas besteiras, isso é besteira, isso é perda de tempo. Leiam quem tem estrutura, quem tem musculatura intelectual, quem passou a vida inteira pensando isso. Tá? Portanto, seguindo, aí já superando essa análise da precisão etimológica, a gente tem o mês de novembro, 8 de novembro de 1923, né, um contexto de hiperinflação, um contexto de descontrole social. E aqui, relembrando, você tem então a estruturação administrativa da União Soviética em 1922, você tem a chegada do Duce e do Partido Fascista ao poder com o convite do rei Vitório Emanuel III, também em 1922, e você tem no ano de 1923 uma janela de oportunidade muito grande para que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha tente tomar o poder da Baviera. Né? Você tem uma revolta comum daquele momento que luta pelo fim da hiperinflação, que luta por esse fim desse descontrole social, e você vai ter uma janela de oportunidade no dia 8 de novembro de 1923, que é exatamente aí
o que a historiografia chama do Putsch de Munique, ou o golpe de Munique, a tentativa de tomada do poder. A tentativa de tomada do poder da Baviera. Então você vai ter 15 mil pessoas caminhando, né, e protestando na sede do governo. Eles se encontram numa cervejaria, eles se encontram numa cervejaria famosa de Munique e caminham, portanto, até a sede do poder da Baviera naquele momento. Caminhando para a sede do poder na Baviera, começa um quebra-quebra, um tumulto, e esse tumulto leva à morte de algumas pessoas, mas leva também à prisão de Adolf Hitler. Adolf Hitler é preso nessa tentativa do Putsch de Munique em 8 de novembro de 1923. Sendo preso naquele momento, ele vai pegar ali, já tendo uma adesão dos grupos paramilitares que faziam em volta, que vão dar, por exemplo, origem à SA e mais lá para frente à SS, que vai ser ali a guarda pessoal de Hitler, né, responsável por investigar, analisar, capturar e matar judeus. Você vai ter aí, portanto, Hitler preso, e preso ele vai estruturar em um livro tudo o que ele quer fazer se caso ele alcance o poder na Alemanha. Esse livro, portanto, ele leva o nome de Minha Luta, né, em alemão Mein Kampf. E nele ele sintetiza o plano hitlerista do que foi o passado alemão, do que é o presente sofrido alemão e do que é o futuro brilhante caso a Alemanha adote ali a perspectiva hitlerista, tá? Você vai ter, portanto, quando Hitler assume o poder, uma compra obrigatória desse livro. Cada casa de cada alemão deveria ter um exemplar do Mein Kampf, assim como acontece, por exemplo, com o livro vermelho de Mao Tse Tung, né? Assim como acontece com o livro vermelho de Mao Tse Tung, você vai ter também cada casa ali tendo um exemplar. Nesse livro, Hitler vai explorar e vai deturpar algumas ideias de alguns intelectuais, principalmente geógrafos importantes da época. A Alemanha, que teve a primeira universidade com uma cadeira de geografia, né, com Hatzel. Ele vai pegar essas ideias de Hatzel, pegar essas ideias também de Klaus Haushofer e vai fundir e vai transformar ali, portanto, num novo conceito depravado de Lebensraum, né, ou de espaço vital. A Alemanha, para ser saudável, a Alemanha, para ser, portanto, pujante, para sair dessa crise, ela precisa se expandir. Ela tem, portanto, essa característica de expandir as suas fronteiras. Para Hitler, o espaço vital é tudo. Para Hitler, território é poder. Então, vocês estão me ouvindo bem? Eu sei que minha mãe está me ouvindo bem porque dá para me ouvir daqui. Então, eu sei que ela está me ouvindo bem. Eu também falo baixo, né, pra caramba. 5 horas da manhã eu já estou gritando aqui em casa. Então você vai ter essa transformação do Lebensraum, essa deturpação das ideias de espaço vital para legitimar, portanto, esse expansionismo. Para legitimar, portanto, essa característica de expansão do nazismo. Nesse contexto, enquanto Hitler está preso, você tem uma melhora, uma recuperação econômica, você tem uma melhora e uma recuperação econômica trazida lá no contexto, como a gente falou, do Tratado de Locarno, do Tratado de Rapallo, do Tratado de Brian Kellogg. Todos os investimentos americanos, eles vão ser muito fortes nesse momento, dentro da Alemanha. Então você tem um esfriamento da militância nazista. A gente não consegue ter um contexto revolucionário se não tivermos, como falamos, déficit demográfico, se não tivermos, portanto, crise econômica e falta de alimentos. A crise econômica, ela melhorava nesse momento. Portanto, o problema da alimentação estava sendo superando esses momentos, superando, portanto, esses impasses. Você tem, portanto, um esfriamento da militância nazista enquanto Hitler se encontra preso.
Quando Hitler sai, ele percebe ali que o seu partido perdeu espaço, que o seu partido perdeu militância, que o seu partido perdeu representatividade, né? Você vai ter, portanto, um novo líder dentro do partido nazista, uma figura com a qual Hitler vai ali disputar o poder interno desse partido. Lógico que Hitler vai se destacar, mas Hitler nesse momento vai radicalizar e vai criar a SS. A SS, que era exatamente essa guarda pessoal, né? Esse grande grupo paramilitar comandado por Hitler e depois vai ser comandado por um dos braços direitos de Hitler, que é Himmler, né? E portanto Hitler fica num banho-maria até o ano de 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores e as suas sucessivas crises, né? Exatamente, Himmler ele vai, portanto, ali comandar a SS, né? A quebra, portanto, da Bolsa de Valores e o fim da esperança da recuperação econômica alemã vai cair como uma luva para Hitler, cair como uma luva, um presente para que Hitler chegue ao poder, tá? Um presente para que Hitler chegue ao poder. Você vai ter uma quebra no meio da economia alemã, você vai ter 1/3 da diminuição da produção industrial da Alemanha, você vai ter um salto no desemprego batendo a casa dos 25% na Alemanha nesse momento. Um contexto de caos geral. E dentro desse contexto você tem as eleições de 1932. Né? As eleições de 1932, Hitler participa junto com um líder, né? Ali um símbolo da Primeira Guerra Mundial, que era Hindenburg. Né? Hitler perde, mas o partido nazista ganha muitas cadeiras no parlamento. E Hitler vai ser, portanto, uma figura que vai dialogar com o parlamento, que vai fazer o parlamento trabalhar junto com o presidente, que vai, portanto, ser ali um diálogo entre essas cadeiras nazistas no parlamento. Essa eleição de 1932 vai dar 38% das cadeiras 38% das cadeiras do parlamento para o partido nazista. Apesar da derrota de Hitler, né? Apesar da derrota de Hitler para a presidência, ele vai ser um interlocutor, uma ponte entre a presidência e o parlamento. O fato é que você tem cada vez mais um aumento de tensão, né? As pautas econômicas de Hindenburg não surtem efeito, você tem um aprofundamento da crise econômica, você tem um aprofundamento da crise social. A Constituição de Weimar ela se apresenta como um texto vazio, né? de significado, são ali apenas um conjunto de promessas que não se efetivaram. E Hitler vai ser visto como um interlocutor, como o único ponto forte que liga, pelo menos, e que faz, portanto, essa elite política dialogar. Até o momento de que Hindenburg, ele, muito velho, ele convida Hitler para assumir o cargo de chanceler. E é nesse momento, em 1933, que você vai ter a ascensão do partido nazista ao poder de fato na Alemanha. Ela possuía cadeiras no parlamento, mas ela vai chegar ao poder. Ela vai chegar ao poder em 1933 a convite do próprio presidente. Hitler não toma o poder por um golpe, como ele tentou lá em 1923. Vão se passar 10 anos de experiência, são 10 anos de experiências acumuladas para que Hitler, portanto, chegasse ao poder. E unisse, portanto, pela fragilidade do presidente, né? Hindenburg vai morrer e por aclamação Hitler funde o cargo de chanceler com o cargo de presidente, fazendo com que ele seja, portanto, o Führer. Você tem aí, portanto, a chegada do nazismo ao poder. Pessoal,
Muito obrigado, eu fico por aqui, vou cair em 14 segundos. Então eu deixo aqui o meu abraço, compartilhem, compartilhem, compartilhem e até amanhã. Valeu, pessoal!